gente, voltando às nossas aulas, né, às nossas gravações. Vamos lá. Agora a gente já está na Idade Moderna, né? A gente viu todo aquele processo de crise do feudalismo, crise dessa Idade Média, era peste negra, gente morrendo, gente matando, com guerra, enfim. A gente viu já todo esse contexto e agora a gente vai adentrar na questão de como está, né, a política dentro desse novo contexto, que é a Idade Moderna. Então, como se estrutura aí a política nesse novo período histórico? Então, a formação das monarquias nacionais. Lembrando que monarquia, né, aí são os reis que agora vão fortalecer o seu poder. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos aqui. Peraí, deixa eu pegar minha canetinha. Pronto. Da crise medieval para a modernidade. Então, para esse novo período, para esse novo tempo histórico, nós vamos entender como foi esse processo, tá bom? Então, primeiro nós temos aqui, ó, o enfraquecimento da nobreza. A nobreza era extremamente rica, cheio de terra, o poder estava na terra, então a nobreza ela detinha quase todo o poder, né, dentro desse processo político-econômico da Idade Média. Eles eram os guerreiros, então, como guerreiros, grande maioria da nobreza foi para as cruzadas. Lembra que a gente viu que eram expedições militares, religiosas, bacana. E aí o que vai acontecer? Dentro das cruzadas, muitos nobres vão morrer, até linhagens de famílias inteiras, né? Os homens de uma família inteira vão morrer dentro dessa guerra, tá? Das cruzadas. Vão voltar, os que voltam sem nada, porque venderam tudo que tinham e que não tinha para poder participar das cruzadas. Então, enfraqueceu o poder aí dessa nobreza. Temos guerras como, por exemplo, a gente já falou, a Guerra dos 100 Anos. Cara, meu, 116 anos brigando todo dia, né? Confusão, treta. Também aí, financiado pela nobreza, vai dar um baque econômico aí na galerinha. E as revoltas camponesas, minha gente, deixa eu contar para vocês. Os camponeses, lembra dos servos? Pagavam imposto, pois é, não aguentavam mais não. Estavam cansados desse negócio de imposto, estavam, sabe, já tá estressado. E aí, o que vai acontecer? Dentro desse processo inteiro, os camponeses vão começar a fazer revoltas. E a revolta deles é contra a nobreza. Então, os camponeses eles vão querer aí cada vez mais perseguir a nobreza. Alguns senhores feudais, né, que eram os donos de terra, foram mortos, assassinados por esses camponeses. Então, a nobreza está de cabelo em pé, desesperada, procurando alguém que ajude. Primeiro ponto. Segundo ponto, enfraquecimento da Igreja Católica. A Igreja Católica, né, impulsionou as cruzadas, e aí a galera perguntou de boa, pô, né, não é religioso, não era Deus que estava com a gente, que estava junto lá, fortão. Como é que a gente perdeu as cruzadas? Então começaram vários questionamentos, né, a essa Igreja Católica. E aí houve um aumento das heresias, né, as heresias, que eram os discursos contrários à Igreja Católica, e daí nós vamos ver até depois, né, esse contexto de uma reforma protestante. Novas igrejas cristãs vão surgir, a Igreja Católica não é mais apenas a única igreja, né, que detém aí o cristianismo dentro da Europa. Então está em crise também. Percebo, aquilo que sustenta aquela Europa feudal está caindo, a nobreza está caindo, né? A igreja está caindo aí, reduzindo o seu poder. E aí a gente tem o surgimento de uma nova classe econômica, a burguesia. A burguesia tem outros interesses, está pouco se importando com essas guerras, está pouco se importando que a nobreza está aí, né, se acabando, está pouco se importando aí com essas questões religiosas. A burguesia está preocupada com as cidades e o comércio. Então, a burguesia precisa de segurança, a burguesia precisa, né, de um comércio desenvolvido, então uma rede de estradas, a burguesia precisa de moedas, né? Então, todo esse processo aí mostra que a burguesia está precisando de algumas coisas para melhorar esse comércio e, claro, desenvolver melhor as cidades. Então, tudo isso acontecendo junto e misturado, ao mesmo tempo, o que a gente vai ter? Uma crise do sistema feudal,
né? É necessário uma nova organização econômica, política e social. É preciso mudar, né, algumas práticas dentro daquilo que a gente conhecia, né, como Idade Média. E aí vamos entender como esse processo se passa. Nesse slide aqui, aí vai eu desenhar. Sou ótima com desenhos, né? Só que não. Então vamos ver o processo de unificação desses feudos. Olha só, cada feudo ele era isoladinho, não se metia com outro feudo. Cada feudo tinha suas leis, cada feudo, né, tinha seu próprio líder, que é o senhor feudal. E aí o que vai acontecer? Vários feudos vão entrar em crise por causa desses processos que eu citei, e aí eles vão ter que pedir ajuda uns aos outros. Então vamos aqui colocar uma situação hipotética, mas que pode realmente ter acontecido. Desenhar aqui os feudos. Era para ser um quadrado, tá, gente? Mas a imaginação de vocês é bem necessária agora. Desenhando. Pronto. 1, 2, 3 e 4 são feudos. Vocês com certeza perceberam que tem feudos aí menores e feudos maiores. Sim, assim também era na Idade Média. Dependia muito da quantidade de terra que aquele senhor feudal adquiriu. Pronto. Se eu perguntar aqui para vocês, com certeza vocês vão saber. Quem tem mais poder? 1, 2, 3 e 4. Com certeza quem tem mais terra. Então, o 4, ele é o feudo mais poderoso. E aí, o que vai acontecer? O feudo 1, por exemplo, vamos criar aqui situações. O feudo 1 começou a passar por crises, né? O seu senhor feudal não governou direito, né? Não estabeleceu direito, né? Guardar os alimentos, enfim. Tá precisando, tá necessitado. Aí o feudo 1 pede ajuda ao feudo 2. Sabe o que o feudo 2 responde? Não seja ignorante assim não, tá? Com as pessoas. Te vira sozinho. Por que, professora? Oh, meu Deus, podia ajudar. Pois é, a musiquinha do feudo é ado, a ado, cada um no seu quadrado. Ado, a ado, cada um no seu quadrado. Ou seja, ninguém se ajuda, ninguém tá junto. Ótimo. 2 não ajudou, 1 se pipocou, mas aqui se faz, aqui se paga, né? Já ouviram? Pois é. O 2 teve revoltas camponesas. Galera, foi uma coisa horrível. Senhor feudal preso e os servos incendiando as plantações. Menino, coisa feia. Pense no babado. E aí o feudo 2 pediu ajuda ao feudo 3. Vocês já entenderam que a resposta do feudo 3 é: te vira sozinho, querido. Te lasca longe de mim. Tô nem aí pra você. Feudo 3, vai chegar o dia e a hora deles. Tô criando situações. O feudo 3, ele ficava próximo a uma cidade. E aí, muitos servos fugiram do feudo 3 para as cidades, para trabalhar em outras condições. Resultado, feudo 3 ficou quase sem servos. E aí, o que restou? O feudo 4 teve revolta camponesa? Teve, mas o senhor feudal fez o quê? Acordos com os servos. Olha só a esperteza. O senhor feudal fez acordos com os servos, né? Quando ele voltou, né, para as cruzadas, ele não levou toda a sua grana, né? Todas as suas riquezas. Então, o feudo 4 se manteve bem. O 1, 2 e o 3 entraram em crise. O que é que vai acontecer? O feudo 4 vai oferecer ajuda para o feudo 1, para o feudo 2 e para o feudo 3. Olha só, que legal, né? Ele é gente boa. Não, em troca desse auxílio dado pelo feudo 4, ele vai querer isso aqui, ó, uma palavrinha bem pequenininha, ó. Escrever com mouse, bem legal aqui. Poder. Eles vão querer, né, esses feudos que não vão ser destruídos, esses feudos que não vão passar por crise, porque vai acontecer, eles vão querer poder para ajudar os outros, né, que estão em crise. E aí a galerinha vai fazer o quê? Ó, eles vão se juntar. Em vez de ser cada um no seu quadrado, agora eles vão se juntar, ó.
formando o que a gente entende hoje como país. Sim, os países passaram a existir a partir desse processo no final da Idade Média, em que, né, alguns feudos vão ter que se reunir para formar mais força, para se organizar melhor, sobre o comando de um feudozão, né, um feudão aqui. E esse 4 aqui, o dono desse feudo 4, ele vai receber um novo nome. Vai ser chamado de... Meu Deus. Que é um viu? Rei, tá? Vai ser chamado de rei. E aí a gente entra dentro realmente desse processo político da Idade Moderna. Olha só, olha aqui as características desse novo sistema aí de organização econômica, política e social. Estado absolutista, monarquia nacional, Estado moderno ou país. Gente, é a mesma coisa, tá? Tudo isso aqui que tá aqui, todos esses nomes é a mesma coisa. Professora, eu posso chamar de país? Pode, é a mesma coisa. Só é o nome que eles davam na época, chamavam de Estado absolutista, de monarquia nacional, Estado moderno, enfim, tinha esses mais variados nomes. É aí que 4 grandes, né, países vão surgir: Portugal, Espanha, tá? Portugal, Espanha, Inglaterra e a França. São os 4 primeiros países a se organizarem da forma como eu expliquei para vocês. E aí o que acontece? Ó, a nobreza, o clero e a burguesia, eles querem uma centralização do poder, ou seja, eles querem que um governe para organizar as coisas, para estabelecer a ordem que não existia mais, tá? Eles vão estabelecer, né? Aqui tá a figura do rei que surgiu, ó, todos os outros a seu favor, ó. Temos aqui, né, a nobreza, temos aqui o clero, né, que é a igreja, e temos aqui a população, todos servindo, né, o mesmo ser novinho que surgiu, que é o rei. Perceba que ele está um pouco acima dos outros, e a ideia é essa mesmo. Esse rei vai governar com muitos poderes. E aí nós temos que esse rei vai estabelecer as fronteiras desse país, as leis, a língua, algumas questões culturais, tudo isso que vai fazer é o rei, né? Ele vai estabelecendo, né? Claro que não sozinho, tá, gente? Mas ele vai estabelecendo toda essa organização desses lugares aí, né, que vão receber o termo agora de país. O comércio, o que é que ele vai lucrar, né? A burguesia, né, com o comércio. A unificação das moedas, então as moedas vão ser unificadas, né? Cada feudo, né, vai ter estabelecido, né? Cada cidade agora vai ter uma moeda organizada, estabelecida, e tudo isso de acordo com a vontade do rei. Muitos reis fizeram o seguinte: todo o país vai ter uma única moeda, com o meu rostinho. Então, isso tudo facilitou o comércio, tá? Pesos e medidas, por quê? Cada pessoa dizia que 1 quilo era uma coisa. Isso dava muito confusão, né? E as medidas também. 1 metro para mim é assim, 1 metro para o outro é de outro jeito. Isso dava uma confusão na hora do comércio. E aí era necessário o rei ditar regras, né? Ditar uma moeda, ditar qual é o peso, ditar qual é a medida, né? Para na hora do comércio tudo acontecer e fluir naturalmente. Os impostos que vão ser cobrados pelo rei, olha só, ninguém paga mais imposto agora para nobreza, paga para o rei e o rei repassa aí para a nobreza, que é a amiguinha do rei, tá? Para sustentar essas despesas públicas. Por exemplo, uma despesa pública, o Exército Nacional, tá? Que para manter a segurança, esse exército ele vai estar lá todo o tempo de prontidão. É como se fosse a polícia hoje, né? Que está nas ruas, está fiscalizando. Era assim esse Exército Nacional, tá? Que era feito e comandado aí até pelo rei. E aí o que vai acontecer? A partir desse novo contexto, a gente também tem uma nova estruturação, né, da sociedade. E é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, fica aí conosco, siga aí essas aulas direitinho, estudem, gente. E não esqueçam, fiquem em casa, se cuidem.